Graça e paz, igreja. Vou falar mais alto porque eu quero ouvir mais alto o seu amém. Graça e paz, igreja. Amém. Ó, já vou avisar que eu não vou olhar para aquele painel ali. Não vou fazer compromisso de terminar exatamente 1 hora. Já fique você sabendo. Viu? Combinado não sai caro. Queridos, ainda há pouco eu recebi ali no celular a confirmação de que tem um homem de Deus nos ouvindo agora. O nome dele é Márcio Valadão. E eu quero começar dando honras a esse homem. Essa casa existe porque Deus plantou. Esse ministério existe, ele impacta nações, ele impacta ministérios em todo o mundo, porque um homem disse sim e amém para um chamado. Pastor Márcio Valadão, nós amamos tua vida, pastor. Amamos a sua vida. Eu não posso subir nesse púlpito sem dar honra ao Senhor, não posso. Não posso subir neste lugar sem dizer que reconheço a sua autoridade apostólica sobre toda a nação brasileira. E não posso subir nesse púlpito sem dizer obrigada, pastor Márcio, obrigada. Obrigada porque o Senhor cumpriu o seu precioso chamado. E que esta casa continue levantando a bandeira do amor, que foi o que o Senhor plantou nessa terra. Em nome de Jesus. E para começar, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 13, que fala de amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por que ele fala isso? Porque o apóstolo Paulo, no meio de uma pregação sobre amor, ele fala de meninice, de imaturidade espiritual, e ele fala de uma mudança, de uma evolução. Por que ele liga isso ao amor? Porque o apóstolo Paulo, tantas vezes, fala que devemos deixar coisas de meninos e nos tornarmos adultos, maduros espirituais. Eu vou te dar um exemplo. Carta aos Hebreus, que eu creio que é do apóstolo Paulo, por toda a revelação espiritual que tem na carta aos Hebreus. No capítulo 5, a partir do versículo 11, ele fala: eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas difíceis de explicar, porque vocês estão sendo tardios em ouvir. Vocês ainda precisam de leitinho. Vocês ainda precisam, como crianças, de leite. E ele diz: quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, a comida boa, a comida grossa, é para os adultos. E quem são os adultos? Ele diz: são aqueles que pela prática, não é pela teoria, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou
Leitinho é para criança, leitinho espiritual é para criança. Alimento sólido é para adulto, e ele explica quem são os adultos e quem não é mais criança. São aqueles que pela prática, não é pela teoria, não é pela doutrina, é pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, discernir luz e trevas. Os meninos espirituais não discernem luz e trevas, não. Eles precisam de alimentos de criança, leitinho, comidinha fraca. Agora os adultos, os maduros, não é pela doutrina, não é pelo muito estudo, é pela experiência, pela prática. Discerne bem e mal, discerne luz e trevas. Outro texto que o apóstolo Paulo cita, criança que precisa amadurecer, em Gálatas, quando ele fala da nossa filiação em Cristo Jesus, Gálatas 4, a partir do versículo 4, primeiro ele fala do que é servo, e ele fala que o servo, enquanto é menino, não tem diferença do herdeiro. Herdeiro e servo, crianças, são iguais. Seja escravo, ou seja herdeiro, se são meninos, são iguais. Você pega duas crianças, seja um filho do escravo, seja um filho do rei, são iguais. Tudo é brincadeira. Nada é sério para eles. Tudo é brincadeira. E quando ele fala em Gálatas 4, fala que o servo e o menino, o herdeiro, são iguais, só se tornam diferentes quando deixa de ser servo. O que tem tudo isso com essa conferência? Acorrentados. Quem são os acorrentados? São os escravos. São os escravos. Em Gálatas 4, a partir do versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E continua o texto: e porque vós sois filhos. Ele diz: Deus enviou nosso coração. Parece que é uma impropriedade da língua portuguesa, porque vós sois filhos, tinha que dizer enviou o vosso coração, seria coerente. Mas Paulo está se incluindo, porque vós sois filhos, Gálatas, porque vocês são filhos, e eu também sou. Deus enviou ao nosso coração, ao nosso coração, ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais escravos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Vou repetir: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como assim? Vindo a plenitude do tempo, o tempo determinado, pré-estabelecido. O tempo em que profecia da boca de Isaías disse: a virgem conceberá, dará à luz um filho. Era necessário que ele viesse do corpo de uma mulher. Era necessário que ele tivesse carne e sangue, porque Deus não tem carne e sangue. E ele morreria pelo homem, e morte só existe se tiver carne e sangue. Deus não morre. Então o plano divino de enviar o Filho dele ao mundo para nos tirar das cadeias, dos grilhões, porque a nossa salvação é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Está escrito, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nos resgata do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o seu unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sob a lei condena. O pecado tem como salário a morte, e todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Em Adão todos pecaram, todos. Em Adão o DNA de Deus estava para toda a humanidade. Quando Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não foi só do Deus Pai. Também disse Deus, está escrito em Gênesis 1:26, depois de fazer tudo,
Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos é plural, nossa é plural, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, formando o homem à imagem e semelhança de um Deus triuno. A semelhança do Filho, a semelhança do Espírito e a semelhança do Pai, implantadas num DNA em um homem na terra. Formada essa terra para esse homem, presente de Deus para esse homem. A Bíblia fala no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor. Entenda, mundo espiritual, os céus, mundo espiritual, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. E deu para governo, não deu para propriedade, a terra a sua plenitude, e todos que nela habitam são do Senhor, Ele é o proprietário. Ele diz: toda a terra é minha, mas Deus para domínio, para governo, para administração, para gestão. E nesse governo que o homem recebe, tinha autoridade. Deus mandou ele guardar o jardim, autoridade para não deixar entrar na terra um ser espiritual, que foi formado pelo louvor da glória de Deus, um anjo de luz, mas que ensoberbeceu-se e quis ser como Deus, criatura querendo ser como Criador. Pastor Adelson acabou de mostrar os livros que ele fez. Pastor, eu nunca trago meus livros, porque eu quero que o povo compre os seus livros nesse lugar. Eu já tenho 20 livros, pastor Adelson. Mas eu quero que você honre esse homem de Deus, que levanta essa bandeira desse evento. Imagine um livro querer ser como o autor do livro, o livro olhar para mim e falar: eu quero ser como a escritora. Como a criação pode ser como o Criador? Não pode. Aquele anjo era criatura, e queria ser como o Criador. Ensoberbeceu-se, foi expulso do céu. Pecado não começou no Éden, pecado começou no céu. Teve uma guerra no céu. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, fala que houve peleja no céu. Peleja é guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram. Miguel, os que permaneceram obedientes, liderados por Miguel. Guerreia com o anjo rebelde, expulsa do céu. E diz que no céu não se achou mais lugar para ele. Foi expulso, e com ele 1/3 dos anjos. E sabe qual é o nome que dá a Bíblia para ele em Apocalipse 12, versículo 7? Antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás. Jesus chama ele de ladrão em João 10:10. Ele é chamado de adversário, mas é o cão. E aquele que Jesus disse que veio para matar, roubar e destruir, foi expulso do céu. No céu não se achou mais lugar para ele. Poderia ser expulso dessa terra que deu o Senhor ao homem para governar, mas o homem negligenciou a autoridade espiritual, não expulsou. Por que antiga serpente? Porque em Apocalipse 12:7 ele é chamado de antiga serpente, porque a primeira incorporação espírita do planeta foi Satanás entrando numa serpente. Porque o mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis, não é místico. E tem uma lei que diz que a terra é dos homens. Terra é mundo natural, matéria. Um espírito precisa de um corpo para agir na matéria. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo trabalha através de um corpo chamado igreja. E aí o inimigo entrou no jardim, levou o homem ao pecado. O pecado é desobediência, desobediência à vontade de Deus. O não de Deus é proteção, não é limite de liberdade. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Não é para limitar a liberdade do homem, para proteger o homem da entrada do inimigo. Se o homem mata, ele traz espíritos de morte para agirem na vida dele. Se o homem rouba, furta, ele traz espíritos roubadores para agirem na vida dele. E assim por aí afora. Quando Deus fala não, é como um pai fala para um filho: não pule, você vai cair, vai se machucar, não pegue a faca. Mas o homem não ouviu o não de Deus, e o inimigo entrou, e o pecado entrou, e o homem foi destituído da glória de Deus.
Você é destituído de alguma coisa que você tem. Em Adão todos pecaram, porque todos foram formados. Toda a raça humana formada em Adão. Adão quer dizer humanidade, raça humana. Para que você não tenha dúvida, eu quero lhe lembrar o que está escrito em Gênesis capítulo 5. Essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, ser humano, não macho. O dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é o conjunto de todo o gênero feminino. E todo gênero feminino e masculino da face da terra. Todos foram criados lá. Por isso que o apóstolo Paulo, quando foi a Atenas pregar no Areópago e viu os atenienses adorando imagens, ele falou: olha, o Deus que eu sirvo não pode ser feito por mãos de homens. De um só. Ele fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Vai escolher quem vai nascer, quando e aonde, numa agenda perfeita para encher a terra com os homens, mas todos formados em Adão. Como uma maçã que tem sementinhas que vão gerar macieiras, que vão gerar maçãs, que vão gerar macieiras. E 8 bilhões hoje sobre a face da terra, todos formados em Adão. Então, em Adão todos pecaram, todos. E todos foram destituídos da glória de Deus. Destituído de alguma coisa que tinha a glória de Deus. A partir daí o homem morreu. O salário do pecado é morte. Em Adão todos pecaram, todos morreram. A morte espiritual aconteceu para toda a humanidade. E aí o plano de Deus de salvar a humanidade. Em João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho para salvar o mundo. E o texto fala, ele não veio para julgar, porque o mundo já está julgado, condenado. O mundo já está julgado, ele não veio para julgar, ele veio para salvar o que já foi julgado. Ele veio para morrer no lugar do homem que vai para a câmara de morte, mas ele entra na frente, ele se coloca na frente para morrer no lugar do homem. Por isso ele fala, quando ressuscita dentre os mortos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho de Deus. Criatura é criatura, amada por Deus, a ponto de Deus enviar o Filho unigênito dele para morrer por toda criatura. E o Filho dele, quando ressurge dentre os mortos, fala para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Será criatura salva, vai se tornar filha de Deus. A criatura vai receber um status de filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Quem recebe o sacrifício da cruz, quem concorda que ele morra no lugar da pessoa porque pecou, concorda que ele seja o Cristo, o inocente morrendo pelo pecador, concorda que ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, concorda que ele seja moído pelas nossas transgressões. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai permanecer julgado, e o julgamento é condenação eterna. Todo mundo é amado por Deus, sim. E todo mundo é filho de Deus? Não. Quem é filho de Deus? Quem recebe o sacrifício da cruz. Eu estava falando de Gálatas 4, não foi? Eu sou velha, mas não sou boba, não. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, diz o texto, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo. O penhor da salvação, a garantia da salvação, o DNA de Deus volta.
E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais escravos, não sois mais escravos, não sois mais servos, não sois mais escravos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Vamos começar tirando as correntes, vamos começar rompendo as correntes, os grilhões de servo. Nos tornando filhos. De sorte que não sois mais servos, não sois mais escravos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Herdeiro do quê? De tudo. De tudo, tudo que Ele conquistou na cruz. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Salvação só? Não. Além da salvação, cura de enfermidades. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todo mundo que ia a Ele, mas tinha que ir, às vezes com sacrifício, às vezes tinha que irromper no meio de uma multidão, a mulher do fluxo de sangue, para tocar nas vestes dele, ainda que fosse rejeitada, repudiada, escorraçada, ela ultrapassa as barreiras e encosta nele. Às vezes tinha que abrir um buraco no telhado para descer um homem no leito. Às vezes tinha que ficar gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas tinha que ir a Ele. Ele dizia, que queres que eu te faça? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. O sacrifício da cruz, o benefício da cruz, a morte dele na cruz, é um presente para a humanidade. Somos herdeiros de tudo que tem na cruz. Mas a salvação é só para quem vai à cruz com arrependimento e confissão. Os grilhões só são quebrados, as cadeias só são abertas quando vai à cruz, porque Ele veio também para libertar cativos e oprimidos do diabo. Ontem eu ouvi a pregação da nossa querida Ruth, pastora Ruth. Falou que Ele veio e trouxe autoridade na terra, e deixou autoridade na terra, e todo aquele que crê tem autoridade, porque volta para a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, uau! Em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal, autoridade espiritual. Olha bem, quando você se torna filho de Deus, você já deixa de ser servo, já quebra os grilhões, já quebra as correntes, já quebra as cadeias. Satanás tem que te soltar. Você é resgatado do império das trevas para o reino da luz. Quando eu oro por uma pessoa que entrega a vida para Jesus, na hora da oração eu falo, Pai, escreve o nome dele no livro da vida e risca o nome dele dos assentamentos no inferno, porque Satanás não tem mais domínio sobre ele. Agora, como se isso fora pouco, você sai do cativeiro e ainda ganha autoridade para tirar outro do cativeiro. Em meu nome expulsarão demônios. Mas não fica só nisso, porque na cruz também tem rompimento de cadeias malditas, geracionais. Porque tem duas leis no mundo espiritual. Tem a lei da responsabilidade, a alma que pecar essa morrerá. A lei da responsabilidade, a condenação é pessoal. A lei da responsabilidade, quem peca é que perde a vida eterna e tem que se arrepender, porque o arrependimento cancela o pecado, é suficiente para cancelar. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancelado o pecado, cancela a morte. Mas tem outra lei. E eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por leis. E a outra lei qual é? É a lei da herança. É a lei da herança. A lei da herança está escrita lá nos 10 mandamentos. E o que está escrito lá? Visitarei a iniquidade dos pais. Aonde? Nos filhos. Não é dos pais nos pais, é dos pais nos filhos. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Iniquidade, herança espiritual, raiz geracional de pecado.
também pode ser rompida na cruz. Quando eu ministro sobre heranças espirituais, corre para o meu canal, tem muita coisa sobre esse assunto. Meu canal oficial do YouTube tem mais de 600 vídeos de cura e libertação, e lá tem estudos sobre heranças espirituais que Deus tem me ensinado. E lá você vai ouvir coisas que você vê na Bíblia e nunca prestou atenção. Você vai ver que Noé, escolhido por Deus para ser o começo de uma nova humanidade, porque Deus estava até aqui com a humanidade que descendeu de Abel e pecou e transgrediu todas as leis de Caim, de Abel, de Adão. Aí ele resolve fazer o dilúvio, exterminar com tudo. E aí ele escolhe um homem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Está em Gênesis capítulo 6. Noé andava com Deus, foi escolhido por Deus para começar a nova geração. No capítulo 6, Noé é um homem íntegro, justo e reto. No capítulo 9, depois que o dilúvio acabou, depois que ele sai da arca, ele toma um porre, fica bêbado, fica nu dentro da tenda. Fica nu dentro da tenda. E o filho mais novo dele, cujo nome é Cã, porque ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, cujo nome é Cã, entra na tenda e vê o pai peladão. Não cobre o pai, não protege o pai, não fica na tenda guardando para que ninguém veja a vergonha do pai. Mas sabe o que ele faz? Ele expõe a nudez do pai. Ele chama os 2 irmãos mais velhos, Sem e Jafé. Vai lá ver o pai, bebum, babando, devia estar urinado. O bêbado dormindo, bêbado, trêbado. Os irmãos não olharam o pai pelado, não quiseram ver. Os irmãos com uma capa nas costas, de marcha ré, com o rosto desviado, para não ver o pai pelado, bêbado, cobre a nudez do pai. A Bíblia fala, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais novo. Como é o nome do filho mais novo? É Cã. São 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé, despertando o seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais novo. E o filho mais novo é Cã. E o Noé, despertando o seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais novo. E diz uma maldição, e a maldição é: maldito seja Canaã. Quem é Canaã na fila do pão? É o filho de Cã. A visitação é da iniquidade dos pais nos filhos, não é dos pais nos pais. Não tinha os 10 mandamentos ainda, pastora, mas Deus nunca mudou. Ele só publicou a lei dele no Monte Sinai. Mas ele sempre foi aquele, é justo, íntegro, reto. A justiça sempre foi a base do seu trono. Visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amaldiçoou a terra de Canaã inteirinha. Os cananeus descendem de Canaã. Uma terra inteira precisou ser exterminada, porque endemonizou a terra toda. O pecado do jovem Cã, que gerou consequência para os seus descendentes. Por que estou falando isso? Porque nós não precisamos ver o extermínio das nossas gerações. Porque na cruz também tem rompimento das maldições. Na cruz também tem bênçãos geracionais. Nós já vivemos um tempo em que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas escute, pode aplaudir, pode aplaudir. Mas escute bem, nada é automático na cruz. Você tem que ir à cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você não ganha uma herança se você não for buscar. Você tem que abrir o inventário. Você tem que ir à cruz. Quando Jesus vem e Ele morre no nosso lugar, Ele ressuscita, nos dando a certeza da ressurreição, Ele nos dá uma herança. Tudo está consumado. Volto para Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Debaixo da lei tinha condenação eterna, debaixo da lei tinha morte, debaixo da lei tinha maldição para gerações futuras.
Mas Ele vem para mudar isso. E vem para nos dar o DNA de filhos. Ele se torna o primogênito no meio de muitos irmãos. Quando Ele andou entre os homens, Ele chamava os discípulos de servos, ensinou a servir, lavou os pés. No meio do caminho Ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. Quando você caminha junto com uma pessoa, você se torna amigo. Pastora Adelso, fica tranquilo, olha para mim, eu não vou ultrapassar o limite, eu estou brincando. Depois que caminha junto, se torna amigo. Nós já estamos tendo amizade, 5 anos juntos, já virou amigo. Briga, reclama, mas é amigo. Mas quando Ele ressuscita dentre os mortos, lá no túmulo, quando Maria Madalena o vê ressuscitado, Ele fala, vai e fala para os meus irmãos. Ele não é mais só o amigo, Ele é o irmão mais velho. Ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. E Ele dá para os irmãos dele na terra, o corpo, a igreja. Nós somos os irmãos. O nosso irmão mais velho está à destra de Deus, assentado no céu. Ele é o cabeça do corpo, e o corpo é a igreja é a família que Ele tem na terra. E essa família tem autoridade para mudar tudo. Edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, para sermos chamados agora famílias benditas do Senhor. E não mais correntes pessoais, e não mais correntes geracionais. Novo tempo, isso tudo é a herança da cruz para nós. É o benefício do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Recentemente, se você for para o meu canal oficial do YouTube, que tem mais de 600 vídeos, você vai ver um vídeo onde eu falo de principados. Eu falo que o apóstolo Paulo é autor da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus fala que nós temos que discernir bem mal, luz e trevas, desenvolver-nos espiritualmente. Nenhum dos apóstolos, a não ser Paulo, tem profundidade de assuntos espirituais, só ele. Os outros apóstolos falam relatos, contam fatos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são histórias. Viram isso, viram aquilo. Paulo não viu Jesus em carne. Paulo viu Jesus glorificado, ressuscitado dentre os mortos. E o chamado de Paulo não é ser pescador de homens. O chamado de Paulo é arrancar pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E Paulo é aquele que escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, tornou-se figura humana. Foi servo, foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Ele é o Senhor, que Ele é a maior autoridade do universo. O apóstolo Paulo é o único que fala de principados e potestades. Carta aos Efésios. E eu estava fazendo citação para você de um vídeo que eu fiz recentemente, que está lá no meu canal oficial do YouTube, lá nos Estados Unidos, junto com o pastor Antônio Júnior, sobre principados, 4 principados que dominam o mundo tenebroso de hoje. Domina o mundo? Sim. O mundo jaz do maligno, Jesus falou. Jesus, quando ora a oração sacerdotal, Ele fala desse mundo caído. Ele fala, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E esses 4 principados eu estive explicando. Jezabel, Leviatã, Mamon e Dagon. O que eles fazem? Que tipo de domínio eles têm? Dagon é promiscuidade. Dagon derrotou Sansão. Sansão chamado para ser libertador, levantado numa geração
para acabar com a Filistia. Tinha um pequeno probleminha, não resistia à promiscuidade sexual. Tinha um pequeno probleminha, se ele vivesse hoje, ele estaria de celular na mão, acessando todos os sites pornográficos que tem. E aí, Dagon, e não Dalila, Dagon vence Sansão. Dagon vence Sansão. A festa da prisão de Sansão era para glorificar Dagon. Vamos fazer uma festa para Dagon. Não era para Dalila. Dalila só foi um instrumento. Por isso que o apóstolo Paulo fala, além de falar de principados e potestades, ele fala que a luta não é contra a carne, o sangue não é com Dalila, não é com a prostituta, não é. É com Dagon. É com Dagon, é com Dagon. A luta não é com Dalila, pastor, é com Dagon. O outro principado, Jezabel. Jezabel não é uma mulher. É dado esse nome para esse principado porque Jezabel é um ser espiritual de alta patente que quer calar a voz profética da igreja. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Os profetas anunciam o que vai acontecer. Jezabel usou a mulher de Acabe para calar a voz de Elias. Quis calar a voz de Elias. Usou Herodes para calar a voz de João Batista. Jezabel é um principado que atua no mundo para calar a voz profética da igreja. Só a igreja tem voz profética. Só a igreja tem voz profética. O outro principado é Leviatã. Leviatã traz para o mundo leviandade, influencia a igreja também, e traz soberba também, orgulho, vaidade. Leviatã faz com que líderes espirituais, que deveriam apontar para a verdadeira luz, que é Jesus, queiram ser eles a própria luz. Eles esquecem que a síndrome de Lúcifer é a síndrome de querer ser a luz. Ele era só portador da luz, pastor Adel. Ele não tinha luz própria. O dia que ele saiu da presença do Deus poderoso, ele se tornou trevas. Leviatã faz ter coisas de Deus com leviandade. E outro principado é Mamon. Governa pelo dinheiro. As coisas só são importantes pelo valor que tem. Quanto mais tem, quanto mais adquire, quanto mais junta, mais feliz fica. Os bens não vão ser levados. A casa linda que eu tenho lá em Resende não vai ser arrebatada. Pastora Adelmo, eu não sei se o senhor viu. Adelso, não sei se o senhor viu, eu postei no Instagram outro dia uma mensagem. Eu saí de casa numa lua nova e voltei na outra, numa lua cheia e voltei na outra lua cheia. Eu fiquei 4 luas viajando, pregando o evangelho. A casa é linda, está lá para o gato e para o cachorro. Outro dia perguntou para mim, quem cuida do gato, quem cuida do cachorro? Eu falei, o cachorro cuida do gato e o gato cuida do cachorro. Porque eu quero é ganhar alma. Mamon é fazer você ser contaminado, o mundo contaminado por dinheiro, por valores, por importância. O ter é mais importante do que o ser. As pessoas são importantes. Jesus morreu pelos homens. E aí, quando eu fiz esse vídeo, falando dos principados para abrir os olhos da igreja, uma pessoa ficou muito incomodada. A senhora está falando de principados. Pois é, eles existem. A Bíblia fala na carta aos Hebreus, e eu creio que é do apóstolo Paulo, que o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, discernir luz e trevas, discernir principados, potestades, dominador desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que é demôniozinho pé de chinelo que fica gritando? Não é um principado. O principado influencia nações, o principado influencia governos. Lembra Daniel, às margens do rio Tigre, orando, jejum de 21 dias? Ele conta que um mensageiro veio trazer um recado para ele. Ele queria ouvir uma resposta de Deus. Vem um mensageiro, vem um anjo, mas não consegue chegar. Sabe o que o anjo fala para ele? Desde o dia que você se propôs a orar, eu te fui enviado. Por isso que eu sei que é um anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Um principado, um demônio de alta patente, impedindo que um anjo traga a mensagem. Principados impedem que os anjos cheguem ao nosso redor. Principados impedem que os anjos venham até nós. Mas continua o texto, está em Daniel capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, vindo porém Miguel, um dos primeiros príncipes. Agora Miguel é aquele que expulsou Satanás do céu. Ele tira o principado da frente. E pode vir o anjo entregar a mensagem para Daniel. Como que eu vou fingir que não existe principado na Bíblia? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você cantou, você adorou, e a tua adoração falou várias vezes isso. Acima, 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 acima de todo o poder e de todo o principado, acima de todo o poder que se possa nomear, está aquele que morreu na cruz, que está à destra de Deus e que virá para governar nessa terra. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele reina. E sabe o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 16? E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Por que que debaixo do meu pé que ele vai esmagar Satanás? Porque eu sou o corpo, eu sou a igreja, e é através de mim que ele opera na terra, é através de você. Fale para quem está do teu lado: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Fica em pé, sapateia. Fica em pé e sapateia. Fica em pé e sapateia. Isso, em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Não tem principado, não tem potestade, não tem poder maior do que esse nome que é sobre todo nome. Não tem ninguém no universo maior do que Ele, Jesus Cristo o Senhor. Agora presta atenção. Eu comecei dizendo para você que nós temos que deixar de ser meninos. Nós temos que nos tornar maduros espirituais. Filha, para quem está do lado, fala: cresça. Diga: deixe de ser menino. Isso. Tem algo que eu preciso fazer aqui nessa noite. Escuta bem. Não posso pregar o Evangelho sem dar oportunidade de pessoas que nunca entregaram a vida para Jesus fazerem isso. Esse poder para esmagar Satanás debaixo dos pés é do corpo, e o corpo é dos filhos de Deus.
E os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Os outros são amados por Deus, mas são só criaturas. São só criaturas. E as criaturas não podem esmagar Satanás debaixo dos pés. Só os filhos. E eu quero que você que entrou nesse lugar, e você que está em casa, vendo e ouvindo, e vai ouvir, eu vou colocar no meu canal também. Você que está em casa vendo e ouvindo, precisa hoje, entregar sua vida para Jesus. Apóstolo Paulo escreveu em breve. Sabe quantos anos fazem que ele escreveu? 2000 anos. Quantas canções cantamos aqui que Jesus está às portas? Quantas canções que cantamos aqui? Sabe o que Jesus fala? Quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé na terra? Os homens acreditam em tudo. Acreditam em tarô, acreditam em cartinha de baralho, acreditam em demônio de encruzilhada, e não entrega a vida para Jesus. Adora santo feito de barro. Você quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira com você. Você vai repetir o fim da frase. Vai falar o fim da frase. Sol e chuva, casamento de? Panela velha que faz comida? Cuidado com a dor, que o santo é de? É de barro. Adora barro. Serve aquilo que não fez nada por você e que não pode fazer nada por você. Tem um texto da Bíblia que eu sou apaixonada por ele. Vou te dar desafio para estudar. Isaías é profecia do tempo do fim. Isaías 41 e 42. Você vai estudar hoje isso. Isaías 41. Deus desafia os ídolos. Isaías 41, ele fala para os ídolos assim: conta o que vai acontecer, profetiza o futuro, que eu quero saber se vocês são deuses mesmo. Eu quero ver se alguma coisa que vocês falam vai acontecer de verdade, porque aí eu vou saber que sois deuses. E ele diz mais, ele diz: me conte o que vocês profetizaram, para a gente ver se aconteceu, para saber se vocês são deuses, vocês não são nada. E em seguida, em 42, ele profetiza a primeira e a segunda vinda de Jesus. Isaías fala em 42, a primeira vinda, ele vem como ovelha muda de seus tosqueadores. Diz: não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Não vai gritar. Fala dele mudo e humilde diante de um Pilatos que o condena para a cruz. Mas na mesma profecia, a partir do versículo 13, 10, ele fala que vai vir como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, gritará, lançará o seu forte grito de guerra, vai mostrar a sua força contra os seus inimigos. Está falando daquela volta que você lê no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E o profeta que profetiza a volta dele é ele mesmo. Além de Isaías, ele fala: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele virá, ele virá, ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. E você que está aqui, vem agora entregar sua vida para Jesus. Agora. O Senhor quer te resgatar do império das trevas, te trazer para o reino da luz. Quer quebrar as tuas correntes. Quer arrancar os teus grilhões. Quer escrever o teu nome no livro da vida. Quer fazer de você filho, herdeiro de tudo.
E eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero entregar uma oração, entregando sua vida para Jesus. Se você convidou alguém, traz ele aqui agora. Pergunta para ele: quer ir agora? Eu vou te levar lá na frente. Eu vou te levar, vou te ajudar a quebrar cadeias, romper correntes, sair da morte para a vida, sair do império das trevas para o reino da luz. O Senhor quer que você o confesse diante dos homens, porque Ele confessou amor por você naquela cruz. Isso, eu quero que você venha. Eu quero que você venha entregar a sua vida para Jesus. Eu tenho certeza que tem gente nesse lugar que veio não apenas para aprender as coisas que aprendeu aqui, não apenas para adorar, não apenas para ver Gabriel, não apenas para escutar a pastora Tânia, mas Deus trouxe você aqui para que hoje seja escrito o teu nome no livro da vida. E você já saia daqui com autoridade espiritual, para chegar na tua casa, botando o pé na varanda e dizer para Satanás: vai saindo, porque eu estou chegando e não cabe nós dois aqui nessa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu quero que vocês recebam essas pessoas aqui, os pastores que estão aqui. Abrace essas pessoas, receba elas. Isso. Elas estão nascendo agora. Ninguém larga bebê solto, não. O bebê tem que ser segurado, abraçado. Isso. Isso. Venha, querida, tem mais uma pessoa ali. Pessoal que está aí em cima, pode descer, eu espero. Eu espero. Pode descer, eu espero. Eu ainda tenho alguns minutos, eu espero. Pode descer. Pode descer. Eu quero que você não saia desse lugar sem ter o DNA de filho. Que você tenha restituição desse DNA nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Temos alguns irmãos acá de Chile. Irmãos, vem cá. Se tem algum irmão de Chile que quer entregar sua vida a Jesus Vem Cristo, num rato, vem cá irmãos. rápido. Se tem alguma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, irmãos que estão em São Javier, em Chile, pastor, estamos transmitindo para o Chile, São Javier, Santiago, também em sua casa pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Venia, irmãos, venia. Oh, Senhor, obrigada. Por isso que eu estou vendo aqui. Obrigada. Obrigada, por isso que eu estou vendo aqui na minha frente. Meu Deus. Olha, vocês não têm ideia. Hoje tem um rebuliço no inferno e tem uma festa no céu. Tem uma festa no céu. Cadeias foram quebradas. Foram rompidos os grilhões e vocês saíram de lá. Mas alguém está vindo lá, eu vou esperar. Eu falei que era para descer o povo de lá, que eu ia esperar. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Venha! Venha, nós precisamos orar. Quem está em casa vai concordar com a minha oração. Vai concordar com a minha oração. Por que eu comecei lendo o texto do amor? Porque foi por amor que Jesus morreu na cruz por você. Tudo vai passar, tudo. O que vai sobrar é o amor de Deus por nós. É a nossa eternidade com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O Filho nos amou, que se entregou por amor a nós. E é o amor que nos tirou das trevas. É o amor que nos arrancou das mãos de Satanás. É o amor. Satanás pode imitar tudo na vida, menos o amor.
menos o amor. Todos vieram? Nós precisamos orar. Escuta bem. Talvez tenha gente aqui que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas se perdeu pelo mundo. Olha, eu preciso te falar a verdade. A palavra de Deus diz que está morto. Quando o filho pródigo volta, não fala que ele estava desviado. Não tem desviado na Bíblia. Tem morto. Porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Se você andou com o Senhor e deu uma saída, volta hoje. Volta hoje, querido, volta hoje. Volta hoje. Volta hoje. Vem reconciliar com o Senhor. Vem, hoje é um dia de festa no céu. O Pai manda matar o novilho cevado pela sua volta. O Pai faz um churrasco pela sua volta. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus. Yes! 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 Perdeu, Satanás! Você perdeu! Você perdeu! E em breve, o Deus de paz vai te esmagar debaixo dos pés dessas pessoas. Muito em breve. Muito em breve. Diga comigo assim, você tem que falar com os lábios. A Bíblia diz que temos que crer com o coração e falar com os lábios, porque é pela palavra que as coisas acontecem no mundo espiritual. Diga assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que por amor a mim foi enviado pelo Pai para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar, pagar o preço do meu pecado, ser moído pelas minhas transgressões, sofrer o castigo que me traz a paz. Diga, receba esse benefício, receba esse sacrifício, receba esse amor e recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu vou orar agora. Pai, o Senhor ouviu a confissão feita com os lábios. Eles abriram os lábios, Senhor, e falaram aquilo que precisam falar. E eu concordo, Pai, concordo com essa confissão. Ligo na terra, Pai. Ligo na terra. Pedindo ao Senhor que ligue nas regiões celestiais. E desligo a vida deles do império das trevas. Desligo, Pai, desligo. Com a chave espiritual que o Senhor deu para a igreja, de ligar e desligar. Desligo do império das trevas. E ligo ao reino da Tua luz, Pai. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que escreva o nome deles no livro da vida, Pai. No livro da vida. E como está escrito em Gálatas, dá a eles o Espírito do Filho que clamava, Pai. Para eles terem o DNA de filhos, Pai. E peço ao Senhor que apague o nome deles dos assentamentos no inferno. Em todos os lugares de trevas onde os nomes deles foram assentados. Dê ordem aos teus anjos, papai, para apagar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz... Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.